Foque em si, imponha disciplina por 3 meses e redesenhe a sua história. É exatamente isso que vamos construir juntos agora. Antes, preciso ser direto. Nada vai mudar se você ficar esperando a boa vontade aparecer do nada. A motivação é uma visita inconstante. Costuma falhar justamente nos momentos críticos. O motor que sustenta a virada tem outro nome: disciplina. Quando você entende isso, para de negociar com as próprias desculpas e começa a negociar com o tempo a seu favor. Marque no calendário este instante como ponto de partida e encare-o como um compromisso consigo. Escreva em uma folha o motivo pelo qual está começando e deixe à vista para lembrar do acordo que fez com a própria consciência. Assuma hoje o controle do próximo passo. Apenas um. Comece. Disciplina é mover o corpo e a mente mesmo quando o cansaço pesa, quando a insegurança sussurra, quando o medo tenta segurar seu passo. Sabotar a si mesmo é simples. Empurrar para depois é confortável, mas cada adiamento rouba um pedaço do seu caminho. O ponto fraco quase nunca é falta de dom. Normalmente, é ausência de direção e de compromisso pessoal. Os estoicos foram claros. Ou você governa sua mente, ou será levado por ela. Viver por princípios e não por humores é a diferença entre caminhar e girar em círculos. Toda vez que você age apesar da vontade pequena, fortalece a musculatura da decisão. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo. Irmão estoico, quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Nos dias ásperos é que a verdade se revela. É ali que você escolhe entre seguir atolado em desculpas ou erguer-se com firmeza. Minha proposta é simples. Disciplinar-se pode ser o gesto mais libertador que você já fez. Se quiser marcar esse começo, diga em voz baixa para si mesmo: eu vou reorganizar minha vida. A declaração alinha a intenção. A ação confirma o que você decidiu. Comece com um gesto pequeno agora. Organizar a mesa, fechar as abas inúteis, caminhar 10 minutos, preencher uma página do caderno. O tamanho do passo inicial importa menos do que a decisão de não adiar. Vamos à primeira lição. Disciplina é liberdade. Chega um ponto em que é preciso cortar o piloto automático e assumir a condução da própria existência. Por onde começa essa virada? Começa por voltar o foco para dentro. Tentar controlar tudo ao redor produz frustração. Concentrar-se no que depende da sua escolha gera atração. Liberdade não é fazer qualquer coisa. É fazer o que importa de forma contínua. Quando você reduz o supérfluo, abre espaço para o essencial e a rotina deixa de ser prisão para virar trilho. Isso significa cessar o desperdício de energia tentando ajustar o mundo, mudar os outros ou caber em expectativas alheias e colocar atenção no único território onde a mudança é realmente possível, dentro de você. Nos próximos 90 dias, faça de si a prioridade número 1. Revise rotinas, identifique gatilhos, simplifique ambientes e corte ruído. Compromissos diários pequenos cabem no seu tempo e formam base sólida. Quem cresce de verdade ergue por dentro uma estrutura que não depende de aplauso nem de aprovação. Troque pressa por intenção, ansiedade por presença e vícios repetidos por hábitos conscientes. Essa decisão pede uma resolução íntima, fazer de si o seu projeto de vida. O estoico não caminha para agradar, caminha para amadurecer, e amadurecimento exige disciplina. Disciplina não é apenas acordar cedo, é dizer não a distrações que parecem pequenas, mas furtam horas, energia e clareza. É reduzir o barulho de fora para ouvir a voz de dentro. É optar pelo correto quando o fácil chama pelo nome, porque é nessa hora que o caráter se define. E por que escolher exatamente 3 meses? Porque esse intervalo é suficiente para imprimir novas marcas na sua identidade. Não significa perfeição ao fim desse período, mas sim a construção de um caminho mais firme, no qual você não será facilmente abalado. O segredo não está em atos grandiosos ou feitos heróicos, mas em repetir o básico de maneira consistente e sem falhas. Imagine acordar daqui a 90 dias e sentir orgulho de quem está se tornando. Um cotidiano mais organizado, escolhas alimentares mais conscientes, um olhar mais calmo diante dos problemas. Não por milagre,
mas porque você estruturou sua vida passo a passo, sem se perder em comparações com outros. Afinal, só há um percurso que importa: o seu. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que a felicidade depende da qualidade dos pensamentos. E podemos estender essa ideia. A qualidade do pensamento depende da direção do foco. Se você continuar vivendo para fora, buscando apenas reconhecimento, distração e recompensas imediatas, nunca encontrará paz verdadeira. Quando, pelo contrário, volta os olhos para dentro e disciplina sua mente, seu tempo e seus hábitos, descobre uma tranquilidade que ninguém pode retirar, pois ela foi construída no núcleo do seu ser. Essa quietude não vem de fora, vem de dentro e se torna seu bem mais precioso. Pare de aguardar mudanças repentinas como se fossem obra do acaso. Conceda a si 3 meses de silêncio, esforço e autoconhecimento. A energia vai mudar, sua postura corporal será outra, sua alma ganhará serenidade. Não precisa anunciar a decisão em público, tampouco buscar a aprovação externa. O compromisso é íntimo, pessoal e intransferível. Se quiser reforçar esse pacto, registre em um diário a frase: "Eu escolho focar em mim". Ao escrever, você sela essa escolha. Não é egoísmo, é preservação. Quem assume esse processo de forma séria não volta ao mesmo ponto de onde partiu. Chegamos à segunda lição. A constância é mais valiosa do que o talento. Quantas pessoas brilhantes você já observou ficarem pelo caminho? Gente inteligente, cheia de potencial, que parecia destinada a grandes conquistas, mas não sustentou o próprio ritmo. O mundo está repleto de dons desperdiçados e vazio de praticantes consistentes. É por isso que a constância é um tesouro. No estoicismo, a disciplina diária é considerada uma lei da natureza. Não é o impulso inicial que molda o destino, e sim o hábito firme e silencioso que se repete dia após dia. Sêneca lembrava que não é a vida que cria complicações, mas sim nós mesmos, ao hesitarmos em agir. O progresso não se apoia em explosões passageiras de entusiasmo, mas na permanência do propósito. O que você faz rotineiramente é que define quem é. Imagine 2 trajetórias. Uma pessoa com dons notáveis, mas instável, que age apenas quando está motivada. Outra comum, sem grandes talentos, mas disciplinada, repetindo o essencial todos os dias. Quem estará mais distante depois de 1 ano? O talento pode abrir portas, mas apenas a constância garante permanência. Vale destacar ainda que a motivação é fugaz, vem e vai, conforme as marés. A disciplina, no entanto, é fruto de decisão, e da decisão nasce a constância. Quando você age mesmo sem vontade, não está se sacrificando, está exercendo liberdade. Marco Aurélio, exemplo vivo de prática estoica, costumava preparar a mente logo ao amanhecer, lembrando-se de que encontraria pessoas ingratas, invejosas e egoístas. Essa preparação diária é constância em ação, é a escolha de viver intencionalmente todos os dias, sem se deixar abalar pelas variações do ambiente. Manter a constância não se limita ao trabalho ou aos grandes projetos. Ela se estende ao modo como você reage aos desafios cotidianos, a forma como administra as emoções quando o mundo tenta te desestabilizar. Se em algum momento você se frustrou com um fracasso, é provável que a causa não tenha sido falta de capacidade, mas falta de regularidade. Resultados notáveis se constroem por meio de ações simples, repetidas sem falhar. Você não precisa transformar tudo de uma só vez. Basta não interromper o processo. Cada pequeno esforço diário cria um acúmulo que mais tarde se transforma em algo sólido e duradouro. Um exemplo simples pode esclarecer. Ler 10 páginas de um livro por dia pode parecer pouco, mas em 3 meses isso se torna quase 1000 páginas absorvidas. Praticar 30 minutos de exercício diariamente pode parecer básico, mas em 90 dias são 45 horas de fortalecimento físico acumuladas. Dedicar 5 minutos à meditação pode soar insignificante, mas após 3 meses sua mente já terá aprendido a retornar ao estado de clareza com mais facilidade. A soma das pequenas práticas, mesmo que pareçam banais, cria transformações que nenhuma explosão isolada de esforço é capaz de alcançar. A mensagem central é clara. Não é necessário ser extraordinário para começar. Basta ser constante.
Aceite que haverá dias ruins, momentos de cansaço, instantes em que a vontade será mínima. Aceite também que a rotina pode parecer repetitiva, mas vá mesmo assim. O erro de muitos é esperar paciência curta para conquistas longas. Desejam resultados de anos em poucas semanas e desistem cedo demais. O estoicismo ensina que a vida não premia apenas os dotados de talento, mas principalmente aqueles que perseveram. É essa continuidade que transforma. Portanto, se hoje você se encontra exausto, achando que não avança, lembre-se de que não precisa de um salto imenso. Precisa apenas dar mais um passo. O segredo é permanecer. Marco Aurélio e Epicteto não defendiam milagres rápidos, mas a firmeza diária diante do que não se pode controlar. O progresso acontece quando você se recusa a parar. É na soma dos pequenos atos que se revela a grandeza de um caminho. Quem insiste mesmo em passos curtos avança mais do que quem se move em arrancadas e depois se perde. Escolha então uma ação simples que possa ser repetida todos os dias pelos próximos 90 dias. Pode ser escrever uma linha em um caderno, beber mais água, caminhar 20 minutos ou agradecer antes de dormir. Apenas uma ação, mas constante. Essa prática vai se transformar em coluna de sustentação da sua nova identidade. Quando você declara, eu escolho ser constante e coloca isso em prática, começa a moldar a própria visão de si. É a soma de decisões pequenas que constrói a convicção de que você é capaz de manter compromissos. Chegamos à terceira lição. Distração é roubo. A vida não é desperdiçada apenas por fatores externos, mas por distrações que você mesmo permite. 1 minuto de rolagem no celular se torna 1 hora. Um vídeo irrelevante se estende por outros 3. Uma promessa de só mais 5 minutos pode custar o dia inteiro. O que parece inofensivo é, na realidade, um assalto disfarçado de entretenimento. Sêneca dizia que parte da cura é desejar ser curado. Se você deseja de fato mudar sua vida em 3 meses, precisa proteger sua atenção como quem guarda um bem de valor inestimável. No pensamento estoico, o tempo é tratado como o bem mais raro. Dinheiro perdido pode ser recuperado, status pode ser reconstruído, mas minutos desperdiçados não retornam. Epicteto advertia que a vida não é curta em si. Nós é que a reduzimos, desperdiçando dias e anos em distrações sem relevância. Essa reflexão precisa ressoar profundamente, porque a verdadeira razão de muitos se sentirem atrasados não é azar ou destino, e sim a falta de vigilância com aquilo que consome sua atenção. Cada notificação atendida é como declarar que aquilo é mais importante do que seus próprios projetos. Cada episódio assistido sem intenção é como adiar a pessoa que você poderia estar se tornando. É duro reconhecer, mas a distração constante não é descanso, é anestesia. E essa anestesia, mesmo silenciosa, corrói sua energia e impede sua evolução. O problema não está em momentos de lazer, e sim na fuga contínua. Lazer verdadeiro restaura, enquanto fuga contínua apenas esgota. Quem deseja de fato mudar, precisa enfrentar o desconforto de permanecer presente. E isso exige coragem, porque o tédio, tão temido, é na verdade o campo de treino da mente disciplinada. Suportar o tédio é suportar a si mesmo, sem precisar preencher cada silêncio com estímulos. Pense em como sua vida poderia ser, se nos próximos 3 meses você reduzisse as distrações ao mínimo. Imagine trocar 2 horas de rolagem infinita por leitura reflexiva, substituir meia hora de vídeos aleatórios por meditação, investir um tempo diário em planejar, em vez de se perder em conteúdos dispersos. Em poucas semanas, a energia acumulada já começaria a se manifestar em maior clareza, foco e disposição. Em 90 dias, você se sentiria anos à frente de quem permanece preso em distrações sem valor. A diferença estaria não apenas no que você realizou, mas em quem você se tornou. O estoicismo nos lembra que não cabe culpar o mundo pelas nossas escolhas. A responsabilidade é sempre pessoal. Se você está distraído demais, não precisa de mais inspiração, mas de estratégia e decisão. Defina limites claros para o uso das ferramentas que drenam seu tempo. Organize seu espaço de modo a reduzir estímulos desnecessários. Planeje os momentos de pausa de forma consciente. Mais do que força de vontade, é preciso inteligência para criar ambientes que favoreçam a disciplina.
O autodomínio nasce não de resistir a cada tentação, mas de moldar condições que facilitam escolhas certas. Um exercício prático é selecionar uma distração que mais consome o seu tempo e decidir controlá-la nos próximos dias. Pode ser o excesso de redes sociais, jogos no celular ou até conversas desgastantes. Coloque uma regra objetiva: limitar horários, silenciar notificações ou mesmo eliminar completamente. Ao tomar essa decisão, você declara a si mesmo: eu decido proteger meu tempo. Esse tipo de compromisso não é apenas simbólico, é um tijolo colocado na construção da sua liberdade. A cada minuto resgatado, você ganha um pedaço da vida de volta. E assim, chegamos à quarta lição: fale menos e evolua mais. Vivemos em um mundo em que todo passo precisa ser exibido. Cada pensamento precisa virar publicação. Cada mudança precisa ser anunciada. Mas falar sem agir é uma armadilha. Quem fala demais sobre o que vai fazer, geralmente age de menos. A verdadeira transformação não grita, se mostra nos resultados. Epicteto foi direto: mostre progresso não em discursos, mas no comportamento. Para o estoico, a modéstia é uma virtude, e a serenidade diante das críticas vale mais do que 1000 justificativas. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Muita gente desperdiça energia em anúncios vazios. Faz promessas de treinar, de mudar hábitos, de iniciar projetos, mas permanece apenas no discurso. O que se observa é um ciclo de metas proclamadas e abandonadas. Enquanto isso, quem realmente progride geralmente prefere o silêncio. Cresce em silêncio, sem necessidade de convencer ninguém. Os resultados acabam falando mais alto do que qualquer frase ensaiada. O excesso de fala é um vazamento de energia vital. Cada justificativa, cada explicação desnecessária, cada debate infrutífero consome força que poderia ser investida em construção real. Quem pratica o silêncio estratégico preserva sua potência. Sêneca lembrava que, enquanto perdemos tempo hesitando ou discutindo, a vida continua correndo. Quantas vezes você disse que iria começar a mudar, mas repetiu os mesmos padrões? Quantas vezes afirmou que iria focar em si, mas continuou se explicando para os outros? O tempo não espera por discursos. Ele exige ação. Esses próximos meses não são para declarações, mas para movimento silencioso. O crescimento verdadeiro não precisa de anúncio, porque no começo ele é invisível, mas com o tempo se torna inegável. Quem permanece calado enquanto constrói, desenvolve uma força quase impenetrável. Outro ponto importante é que muitas vezes o barulho que fazemos é apenas uma forma de disfarçar aquilo que ainda não conquistamos. Falar dá uma falsa sensação de proximidade com o objetivo, mas continua mantendo a distância real. Essa ilusão esgota e frustra. O progresso não nasce de palavras, mas de atitudes concretas. O estoicismo defende a autossuficiência, bastar a si mesmo. Não é sobre isolamento, mas sobre não depender da validação externa para se sentir completo. Quando você reconhece que não precisa de aplausos, apenas de disciplina, alcança um estágio de liberdade que ninguém pode tirar. Evoluir em silêncio é também proteger sua energia emocional. Expor demais fragiliza. Quanto mais gente sabe dos seus planos, mais vulnerável você fica às críticas e ao julgamento. Mas se você cresce sem alarde, se fortalece blindado. É duro admitir, mas quem se justifica demais está tentando comprar aceitação, e quem vive em busca de aceitação não vive de verdade. O silêncio traz independência emocional. Ao escolher agir sem depender da aprovação alheia, você se torna inabalável diante das opiniões externas. Esse é o terreno seguro em que a disciplina pode florescer. Lembre-se, quem realmente assume uma jornada simplesmente segue em frente. Não perde tempo tentando convencer, não pede licença, apenas age. Quem duvida vai se calar. Quem zomba será forçado a respeitar. O resultado é o argumento mais poderoso. Em 3 meses de prática silenciosa, você pode transformar tanto que até os mais céticos terão que reconhecer. A paciência aliada à disciplina gera frutos que nenhum discurso consegue substituir. É o silêncio que amadurece as raízes de uma vida sólida. Daqui partimos para a 5ª lição. Seu controle é o que realmente importa.
Grande parte do sofrimento humano nasce do apego àquilo que não está nas nossas mãos. Tentamos dirigir opiniões alheias, atitudes de terceiros, resultados imediatos, o futuro, o passado, até as circunstâncias inevitáveis, mas tudo isso escorre como areia entre os dedos. Os estoicos nos ensinaram que a liberdade começa quando distinguimos o que depende de nós daquilo que não depende. Aceitar essa diferença é abandonar um peso enorme e recuperar a serenidade que vem de focar no que realmente podemos mudar. Epicteto foi incisivo. Algumas coisas dependem de nós, outras não. A verdadeira liberdade surge quando aceitamos essa distinção. Você pode controlar o esforço, o foco, a disciplina, as escolhas diárias, a palavra que cumpre, mas não pode controlar se os outros vão entender, se vão aplaudir, se as circunstâncias externas serão favoráveis. Quanto mais cedo isso é assimilado, mais cedo a paz se instala. Crescemos acreditando que basta insistir e lutar contra tudo, mas a vida não é uma guerra com o mundo, e sim uma parceria com a realidade. Resistir ao que está fora do alcance é desperdiçar energia que poderia ser usada para cultivar o que está dentro. Nos próximos 3 meses, se a meta é mudança real, você precisa parar de despejar força naquilo que não pode modificar. Quantas vezes você deixou de seguir um caminho por medo de julgamentos? Quantas vezes uma crítica pesou mais do que a sua própria convicção? A opinião dos outros só tem poder quando você a permite. Enquanto viver para agradar, será prisioneiro de expectativas que não são suas. Essa prisão invisível mina o entusiasmo, retarda decisões e adoece a mente. Libertar-se dela é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Outro ponto essencial: o resultado imediato não está sob controle. Você pode trabalhar com dedicação e não ver reconhecimento agora. Pode estudar e mesmo assim falhar em uma prova. Pode cuidar do corpo e ainda demorar meses para ver mudanças visíveis. Isso não é fracasso, é apenas o tempo natural da colheita. O que está sob sua responsabilidade é plantar e regar todos os dias sem garantias, apenas confiando no processo. Esse é o coração do estoicismo: agir com excelência, mesmo sem certeza de retorno imediato. Essa atitude que fortalece a mente e diferencia quem persevera de quem desiste cedo. Também não se pode controlar as circunstâncias maiores da vida. Crises surgem, perdas acontecem, imprevistos batem à porta. O estoico não busca uma estrada sem pedras, mas uma mente que não desmorona diante delas. O objetivo não é alcançar uma vida perfeita, mas tornar-se alguém mais forte do que as próprias dificuldades. Uma crise pode se transformar em aprendizado, uma falha em impulso para melhorar, uma dor em consciência ampliada. Isso exige deixar de lutar contra o inevitável e direcionar a energia para a forma como você reage. Essa escolha define a experiência que terá do mundo. Esse princípio exige treinamento constante. É preciso humildade para aceitar que nem tudo estará sob comando e vigilância para não cair novamente na armadilha do controle ilusório. Os estoicos chamavam de amor fati. Amar o destino não significa passividade, mas acolher aquilo que não pode ser alterado enquanto trabalha com determinação no que depende de você. Quem gasta energia brigando com a realidade perde a chance de moldar o que ainda pode ser transformado. A serenidade nasce dessa entrega lúcida, lutar pelo que está nas mãos e soltar o que foge do alcance. Nesses próximos meses, concentre sua atenção no território que de fato pertence a você. Seus hábitos, seus pensamentos, sua rotina, suas posturas, sua palavra. Governe os próprios impulsos, cuide da mente, discipline o corpo e mantenha foco. Esse é o único reino onde você é soberano. Se souber administrar bem esse espaço, nenhuma turbulência externa será capaz de derrubá-lo. O verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Aquele que mantém a própria mente sob comando se torna invencível, porque não depende daquilo que não pode segurar. Reflita com sinceridade. Quantas situações têm roubado sua paz simplesmente porque você insiste em controlá-las? Quantos relacionamentos já se desgastaram porque você queria decidir pelo outro? Quantas noites mal dormidas por causa de resultados que não estavam nas suas mãos? A cada instante em que tenta forçar o incontrolável,
você entrega parte da sua serenidade e, ao mesmo tempo, ignora aquilo que realmente poderia estar transformando. A sua própria atitude, seus próprios hábitos, suas escolhas diárias. Esse desvio de foco corrói o progresso. Ao invés de avançar, você se desgasta lutando contra muralhas que jamais se moverão. A partir de agora, coloque atenção onde ela pode gerar impacto real. Trabalhe o caráter, vigie a palavra, cuide da postura, mantenha firmeza nos compromissos. Cada detalhe sob seu comando é como um tijolo colocado no alicerce da liberdade interior. Se surgir a dúvida, repita mentalmente: o meu controle é suficiente, o resto eu deixo ir. Essa pequena frase pode servir como âncora, lembrando que você não precisa carregar o peso do mundo, apenas o seu. E se carregar o seu de forma íntegra, descobrirá que ele já é grande o bastante para moldar quem você se torna. A sexta lição nos conduz a um tema central. Sua atenção é sua maior riqueza. No mundo atual, ser capaz de manter foco tornou-se quase um superpoder. Ler algumas páginas sem olhar para o celular, conversar com alguém sem espiar notificações, passar alguns minutos em silêncio sem buscar distração, é um desafio. Vivemos cercados de estímulos que competem pela mente e quase sempre cedemos. Mas a atenção é como ouro. Quanto mais você a dispersa, menos valor extrai. Se deseja mesmo mudar de vida, precisa aprender a proteger sua atenção como quem guarda um tesouro. Marco Aurélio já advertia que a qualidade da vida segue a cor dos pensamentos, e esses pensamentos são moldados por aquilo que você repete todos os dias. Se sua mente é invadida a todo instante por conteúdos fragmentados, será fragmentada também sua capacidade de criar, planejar e agir. Não é excesso de trabalho que esgota a maioria, mas excesso de distração. A mente fragmentada vive saltando de estímulo em estímulo, mas nunca constrói nada sólido. Começa projetos e não conclui. Promete mudanças e não sustenta. Deseja foco e se perde em pequenos desvios. A frustração é o resultado inevitável. Trate a atenção como um ativo precioso. Não entregue de graça ao primeiro estímulo que aparece. Escolha o que consome. Livros, vídeos, conversas, notícias. Tudo o que entra alimenta ou enfraquece sua mente. Você não precisa estar em todos os lugares digitais, não precisa responder a todos imediatamente. É seu direito e dever proteger esse espaço sagrado que é a mente. Decida onde olhar, o que ouvir, a que dar entrada. Cada escolha molda quem você está se tornando. Essa triagem consciente já é disciplina em estado puro. Ao começar a vigiar para onde direciona a atenção, você sentirá mudanças visíveis. Mais presença, mais clareza, mais energia. Aquilo que parecia impossível, manter rotina, estudar com foco, trabalhar com constância, se torna natural, não porque as tarefas ficaram fáceis, mas porque sua mente deixou de ser invadida sem controle. O mais impressionante é que isso não exige dons especiais, apenas decisão. A cada notificação ignorada, você recupera a liberdade. A cada momento em silêncio, ganha clareza. A cada escolha de estar inteiro em uma única atividade, constrói sua melhor versão. Quantos sonhos já ficaram pelo caminho porque você não conseguiu manter a concentração? Quantos projetos foram começados com entusiasmo e abandonados no meio, porque outras distrações surgiram? Quantas oportunidades passaram despercebidas, simplesmente porque sua atenção estava voltada para algo sem importância? Esse é o custo oculto da dispersão. Você acredita que está apenas perdendo minutos, mas, na verdade, está perdendo destinos inteiros que poderiam ter sido construídos. O foco não é apenas uma habilidade prática, é o alicerce de qualquer transformação. Sem ele, nada se sustenta por muito tempo. Durante os próximos 3 meses, experimente criar espaços de silêncio no seu dia. Reserve alguns minutos sem aparelhos, sem conversas, sem barulhos desnecessários. Apenas você consigo mesmo. Pode parecer pouco, mas esse pequeno gesto de se afastar da confusão externa permite reorganizar a mente, identificar prioridades e clarear o pensamento. Esse silêncio intencional funciona como um jardim que precisa ser cuidado diariamente. Ao cultivar a atenção dessa forma, você fortalece a raiz que sustenta todas as outras áreas da vida. Quando o foco se expande, a energia se multiplica.
Cada vez que você escolhe conscientemente onde colocar sua atenção, está moldando o mapa do seu futuro. A direção do olhar define o caminho que os pés seguirão. Se você se permite viver apenas reagindo a estímulos externos, seu destino será decidido por fatores fora de controle. Mas quando você assume a autoridade sobre sua atenção, começa a guiar a própria história. O que parecia improvável passa a ser possível, porque agora existe clareza para planejar e disciplina para sustentar. O simples ato de estar inteiro em uma tarefa já diferencia você da maioria. Essa prática também revela uma verdade dura. Grande parte da frustração não vem da falta de oportunidades, mas da incapacidade de estar presente. Ao tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não se entrega de verdade a nenhuma. O resultado é uma vida cheia de começos e quase nenhum fim. O estoicismo nos chama de volta ao centro, lembrando que a mente só floresce quando aprende a repousar em um ponto de cada vez. Esse treino exige paciência, mas oferece em troca a solidez que falta em uma rotina fragmentada. Se a proposta desses 3 meses fizer sentido, comece escolhendo onde deseja investir a presença. Pode ser nos estudos, no cuidado com a saúde, em um projeto pessoal ou no convívio familiar. O importante é decidir de forma clara e dedicar energia sem se distrair. Esse compromisso já muda tudo, porque ensina a dizer não a estímulos que roubam tempo e sim a experiências que constroem valor real. É um treino de fidelidade a si mesmo, uma declaração silenciosa de que você merece sua própria atenção antes de oferecê-la ao mundo. Chegamos à 7ª lição. O silêncio interior é ouro. Falar demais é muitas vezes uma fuga. Anunciar planos, expor cada passo, explicar intenções repetidas vezes cria a sensação de progresso, mas não gera transformação. Enquanto a mente não aprende a silenciar, não encontra clareza. O silêncio não é fraqueza, é proteção, é inteligência. É nesse espaço interno que a disciplina se consolida e os hábitos se enraizam. Quando você guarda esse ouro dentro de si, não precisa provar nada a ninguém, porque os frutos aparecem naturalmente, mesmo sem palavras. O silêncio é o lugar onde a mente consegue enxergar os próprios padrões. Sem ruído, você percebe quando está fugindo, quando está se enganando, quando está caindo nas mesmas desculpas de sempre. Mas também reconhece os acertos, nota os avanços e valoriza as pequenas conquistas que antes passavam despercebidas. Nesse espaço calmo surge uma autoridade serena, que não precisa gritar para ser notada. É uma força tranquila, que não depende de aprovação externa, mas que inspira respeito naturalmente. Essa é a essência da disciplina. Firmeza discreta, mas constante. O grande problema é que a maioria tem medo do silêncio. Vivemos condicionados a preencher cada minuto com música, notificações ou conversas. Acordamos e já corremos para consumir conteúdo, dormimos apenas depois de rolar telas sem fim. Essa fuga constante cria uma incapacidade de estar consigo mesmo, mas o silêncio, longe de ser ameaça, é mestre. É nele que você treina a paciência, descobre sua voz mais profunda e aprende a descansar a mente. O vazio não destrói, ao contrário, abre espaço para que novas ideias floresçam. Nos próximos 3 meses, um dos hábitos mais poderosos que você pode cultivar é reservar pequenos períodos de silêncio interior. 5 minutos diários já bastam para iniciar. Se conseguir aumentar para 10 ou 15, melhor ainda. Feche os olhos, respire fundo, deixe o barulho externo continuar sem você. Apenas observe. Esse exercício dissolve a ansiedade, acalma os pensamentos, amplia a clareza. Com o tempo, decisões que pareciam pesadas se tornam mais leves, porque a mente aprende a distinguir o que importa daquilo que é só distração. Esse silêncio também é a base para lidar com pressões externas. Quando você se conecta consigo mesmo, deixa de ser arrastado por opiniões ou críticas. Não precisa justificar cada escolha, nem explicar cada passo. Age com consciência e deixa os resultados falarem. Quem cultiva o silêncio interior caminha protegido, como alguém que carrega uma fortaleza dentro de si. Não é que os problemas desapareçam, mas eles já não conseguem te derrubar, porque a paz interna sustenta. É esse tipo de estabilidade que gera respeito verdadeiro. Lembre-se de que não há necessidade de aprovação
para viver com dignidade. Não é preciso ter respostas para tudo, nem agradar a todos. O essencial é manter a consciência tranquila e caminhar em paz com as próprias decisões. Quem encontra serenidade no próprio coração pode enfrentar tempestades externas sem se abalar. Esse ouro silencioso sustenta a disciplina quando a motivação enfraquece e lembra que vale a pena seguir quando tudo parece difícil. Ele sussurra: continue, você está no caminho. Essa voz interior é muito mais poderosa do que qualquer aplauso. Quando terminar seu dia, experimente praticar esse silêncio. Desligue os aparelhos. Respire profundamente. Fique presente por alguns instantes. Observe o corpo. Agradeça pelo que foi feito. Visualize o próximo passo. Esse hábito simples, mas profundo, reorganiza todo o seu mundo interno. A disciplina, a constância, o foco, tudo se enraiza nesse espaço. E é ali que você descobre a presença que sempre buscou fora, mas que sempre esteve dentro. Essa é a riqueza final. Mais do que disciplina, mais do que foco. O que você precisa é de você mesmo, presente, calmo e inteiro. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Marília de Sá, que está com a gente direto de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Marília, que os princípios estoicos sigam trazendo clareza para tua mente e leveza para o teu coração, ajudando a transformar cada dia em oportunidade de crescimento. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Santa Catarina. É nesse ponto que entendemos que a disciplina não é apenas esforço físico ou controle de agenda, mas também domínio interior. Quando você aprende a silenciar, cria espaço para que a clareza floresça. Uma mente em paz toma decisões mais firmes, age com mais coerência e não desperdiça energia com conflitos desnecessários. O silêncio interior não elimina os desafios, mas muda a forma como você os enxerga. Situações que antes pareciam montanhas passam a ser apenas degraus, porque sua percepção mudou. Essa mudança de perspectiva é talvez a maior vitória que você pode conquistar nesses 3 meses de prática. Ao cultivar esse hábito, você se torna menos dependente de estímulos externos para se sentir bem. A música, os vídeos, as mensagens podem continuar existindo, mas deixam de ser necessidade vital. O prazer em estar consigo mesmo cresce e, com isso, a dependência de distrações se enfraquece. Esse é um dos sinais de que a disciplina está se consolidando, quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser refúgio. Quem encontra essa fonte de paz interna carrega consigo um recurso que não pode ser tirado por ninguém, independentemente do que aconteça do lado de fora. Outro aspecto fundamental é a força que o silêncio fornece nos momentos de queda. Quando tudo parece difícil, quando o corpo não quer cooperar e a motivação desaparece, é o silêncio que sustenta. Ele lembra que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez, que basta continuar caminhando. Essa voz calma que nasce da prática silenciosa é uma companheira fiel. Não exige, não pressiona, apenas guia. E quando você aprende a escutá-la, descobre que já possui dentro de si a resiliência que sempre procurou fora. Esse é um dos maiores presentes do silêncio disciplinado. Agora é hora de compreender a 8ª lição. Seu controle mais valioso está em decidir como reagir ao mundo. As pessoas insistem em controlar o que não podem e se esquecem de cuidar daquilo que está nas próprias mãos. Você não pode controlar o clima, mas pode decidir como vai se preparar para ele. Não pode controlar se alguém vai te respeitar, mas pode escolher se vai permitir que isso te abale. Não pode controlar cada detalhe da vida, mas pode controlar o esforço e a atitude diante do que acontece. Esse é o verdadeiro domínio estoico. Quando você redireciona a energia para o que está sob seu alcance, começa a perceber mudanças reais. Deixa de perder tempo em discussões inúteis, para de sofrer com críticas vazias, abandona a obsessão por resultados imediatos. Em vez disso, passa a investir energia em cultivar hábitos sólidos, fortalecer o caráter e manter a palavra. Esse redirecionamento produz frutos consistentes. Quem cuida do que pode mudar se torna mais forte, mais sereno e mais livre. Essa prática não é fácil, mas é possível, e cada dia que você consegue aplicá-la reforça o alicerce da sua transformação. Repetir esse exercício diariamente por 3 meses
pode mudar completamente a maneira como você vive. A cada manhã, lembre-se, posso não controlar o que virá, mas posso controlar como vou reagir. Esse simples pensamento funciona como escudo contra a frustração e como guia para decisões melhores. Com o tempo, você se sentirá mais leve, porque carregará apenas aquilo que realmente pode segurar. Essa é a essência do autodomínio. Soltar o que não depende de você e abraçar com força o que está nas suas mãos. Ao aplicar esse princípio, você começa a notar como a vida se torna menos pesada. Muitas das dores que carregava não vinham de problemas reais, mas de expectativas irreais sobre o que não podia ser mudado. Quando finalmente entende essa diferença, uma sensação de alívio surge. Não é que os obstáculos desapareçam, mas o fardo emocional diminui. Aceitar não significa se conformar, significa escolher suas batalhas com sabedoria. Essa é uma das virtudes mais destacadas no estoicismo, saber distinguir o que depende de nós do que não depende. Esse filtro simples já é suficiente para transformar sua jornada. No cotidiano, isso se traduz em decisões práticas. Se alguém age com grosseria, você não controla a atitude, mas controla sua resposta. Se o trânsito está parado, não controla o fluxo, mas controla como aproveita aquele tempo. Se um projeto demora mais do que o esperado, não controla o ritmo externo, mas controla a persistência em continuar. São esses pequenos exemplos que moldam o caráter e revelam a força da disciplina. A vida sempre trará fatores imprevisíveis, mas você pode escolher não se perder neles. Essa escolha é a essência da liberdade interior. E é nesse ponto que surge a 9ª lição. Cultivar a atenção plena é investir no maior patrimônio que possui. Vivemos em uma era em que a concentração se tornou rara, quase um artigo de luxo. Somos bombardeados por mensagens, sons, imagens e notificações, e acabamos acreditando que estar sempre conectados é sinal de produtividade. Mas, na verdade, essa fragmentação nos impede de mergulhar em qualquer coisa com profundidade. Uma mente que não consegue parar também não consegue criar. E uma vida sem presença é uma vida sempre pela metade, nunca inteira. A atenção plena não significa eliminar todas as distrações, mas escolher de forma consciente onde colocar energia. Quando você decide estar por inteiro em uma conversa, em uma leitura, em uma tarefa, experimenta uma sensação de completude que falta no dia a dia apressado. Esse estado de presença fortalece a clareza mental e cria uma sensação de propósito. A disciplina, nesse caso, não é apenas dizer não ao que tira foco, mas dizer sim ao que merece foco. Essa mudança simples gera impacto profundo, porque recupera sua capacidade de se conectar de verdade. A mente se molda pelo que repete. Se você passa horas pulando entre estímulos, ela se acostuma a ser dispersa. Se você passa minutos todos os dias praticando presença, ela aprende a permanecer. Essa é a lógica que sustenta o treino da atenção. Marco Aurélio já lembrava que a qualidade da vida depende da qualidade dos pensamentos, e os pensamentos dependem de onde repousa a atenção. Quando você percebe isso, entende que cuidar da atenção é cuidar da vida inteira. Essa é uma das tarefas mais nobres que alguém pode assumir. Nos próximos 3 meses, faça da atenção plena um hábito. Separe blocos de tempo sem distrações. Organize ambientes para reduzir interrupções. Defina prioridades diárias e pratique estar inteiro em cada uma delas. O efeito será visível em pouco tempo. Menos ansiedade, mais clareza, maior produtividade e uma sensação de presença que transforma até os momentos mais comuns em experiências valiosas. Cada notificação ignorada, cada minuto de silêncio consciente, cada escolha de estar presente é um investimento direto na sua liberdade interior. A atenção não é apenas um recurso mental, é um bem finito. Gastar atenção em excesso de distrações é como desperdiçar água em um deserto. Quando mais precisa, já não há nada disponível. Muitos acreditam que estão cansados por causa de muito trabalho, mas a verdadeira causa está em viver fragmentados, sempre saltando de um estímulo para outro. Essa fragmentação rouba energia e aumenta a sensação de esgotamento. Ao recuperar o domínio da atenção, você também recupera a vitalidade. A vida deixa de parecer um fardo, porque sua mente volta a ter clareza,
para lidar com o que realmente importa. Esse cuidado exige escolhas conscientes. Você não precisa acompanhar todas as notícias, responder a todas as mensagens imediatamente ou se manter atualizado em cada rede social. É ilusão acreditar que estar em todos os lugares digitais traz relevância. O que realmente fortalece é selecionar com cuidado o que consome sua mente. Essa triagem é uma forma de disciplina invisível, mas poderosa. É um ato de respeito por si mesmo. Quando você preserva sua atenção, está dizendo que valoriza sua vida mais do que qualquer distração passageira. Com o tempo, essa prática cria resultados sólidos. Você começa a concluir projetos que antes eram abandonados, aprofunda aprendizados que antes ficavam superficiais, constrói relações mais significativas porque está realmente presente nelas. E, acima de tudo, ganha confiança em si, pois descobre que consegue sustentar escolhas sem depender de estímulos externos. Esse tipo de confiança não vem de frases prontas, mas da experiência de viver em presença. Cada pequeno momento em que você permanece inteiro é um tijolo colocado no edifício da sua transformação pessoal. Agora, avançamos para a 10ª lição. Valorize o silêncio interior como riqueza suprema. Falar demais é muitas vezes sinal de fuga. Explicar cada plano, anunciar cada mudança, descrever cada intenção pode dar a sensação de que algo está acontecendo, mas não gera transformação real. A mente que fala sem parar geralmente está tentando se convencer de algo que ainda não fez. Já a mente que silencia encontra clareza para agir. O silêncio não é vazio, é solo fértil. É nele que os hábitos criam raízes profundas e a disciplina floresce sem esforço aparente. Esse silêncio também tem efeito protetor. Quem expõe demais sua jornada se fragiliza diante das críticas. Qualquer palavra de dúvida pode abalar sua confiança, porque você ainda não construiu resultados visíveis. Mas quando escolhe evoluir em silêncio, cresce blindado. Não precisa de aprovação externa, apenas de coerência interna. É no silêncio que se forma a coragem de continuar mesmo sem aplausos. Essa coragem é discreta, mas firme, e cria um tipo de força que não depende das circunstâncias. É um escudo invisível contra as pressões externas. O silêncio interior ainda ensina a estar em paz com a própria consciência. Você percebe que não precisa da resposta certa para tudo, nem da aceitação de todos. O que realmente importa é agir de acordo com seus princípios. Quem encontra essa paz interior consegue atravessar tempestades sem se perder. O silêncio se torna refúgio e fonte de poder. Ele sustenta quando a motivação falha e fortalece quando o mundo desaba. É a lembrança de que basta continuar, mesmo quando tudo parece contrário. É nesse espaço que a disciplina encontra sustentação duradoura. Praticar o silêncio não significa isolar-se do mundo, mas escolher momentos para se reconectar consigo. São pausas curtas, porém poderosas, capazes de mudar toda a energia do dia. Ao fechar os olhos por alguns instantes e respirar fundo, você se dá a chance de reorganizar pensamentos e emoções. Essa pausa quebra o ciclo da pressa e devolve clareza. Não há necessidade de grandes rituais. Apenas desligar o ruído externo já é suficiente para ouvir a própria voz interior. Esse gesto simples pode ser feito em casa, no trabalho ou até no transporte, sempre que sentir a mente carregada. Com o hábito, você começa a notar benefícios profundos. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais fáceis, a concentração se amplia. O silêncio revela o que estava escondido sob o excesso de estímulos, suas reais prioridades, seus verdadeiros desejos, suas forças esquecidas. Ele não cria nada de novo, apenas tira o que encobria. É como limpar um espelho embaçado. A imagem já estava lá, só precisava ser revelada. É nesse momento que você descobre que sempre carregou dentro de si os recursos necessários para avançar, só não conseguia enxergar. Esse estado silencioso também traz independência. Quem aprende a valorizar sua própria companhia deixa de ser refém da aprovação externa. A vida deixa de girar em torno do que os outros pensam e passa a ser conduzida pela sua consciência. Isso não significa desprezar opiniões, mas sim não depender delas para viver em paz. Quando a serenidade nasce de dentro, nenhuma crítica tem força para derrubar. Essa é a liberdade verdadeira. Não estar preso às expectativas alheias,
mas ser guiado pelo que você sabe ser certo. Ao mesmo tempo, o silêncio ensina resiliência. Quando a motivação desaparece e a disciplina parece pesada, é nele que você encontra força para prosseguir. Essa voz calma, nascida da prática diária, sussurra que é possível continuar. Não é preciso correr, basta dar mais um passo. Essa lembrança discreta é o que mantém firme quem não desiste. A disciplina não se alimenta de euforia, mas dessa constância silenciosa que não precisa ser vista por ninguém para ser real. É nesse ponto que a transformação se torna inevitável. O próximo passo é aplicar essa prática de forma concreta. Reserve alguns minutos todos os dias para experimentar o silêncio. Desligue aparelhos, respire fundo, mantenha-se presente. Não se cobre resultados imediatos. Apenas permaneça. Com o tempo, esse pequeno hábito vai se expandir e moldar todo o restante da sua rotina. É um investimento de poucos minutos que gera frutos para toda a vida. É como regar uma semente diariamente. Aos olhos externos parece insignificante, mas por dentro, raízes estão se fortalecendo. E aqui surge a 11ª lição: aprender a suportar o inesperado sem perder o equilíbrio. O mundo continuará trazendo situações fora do seu controle, mudanças repentinas, perdas inesperadas, desafios imprevistos. A questão não é evitar esses acontecimentos, mas manter-se firme diante deles. O silêncio interior prepara a mente para lidar com imprevistos sem se quebrar. É nesse treino que você desenvolve uma postura de calma em meio ao caos, uma serenidade que inspira confiança, até mesmo em quem está ao seu redor. Quando você aceita que os imprevistos fazem parte do caminho, deixa de lutar contra a realidade e passa a caminhar com ela. Essa mudança de postura reduz a frustração e aumenta a sensação de controle, mesmo em situações difíceis. O que antes era encarado como injustiça passa a ser entendido como oportunidade de treino. Cada contratempo se transforma em sala de aula, cada obstáculo em lição prática. Essa é a essência do amor fati, o princípio estoico de acolher o destino, não como resignação, mas como exercício de sabedoria. O que não depende de você deve ser recebido com serenidade, enquanto o que depende precisa ser cultivado com empenho. Essa visão muda completamente a forma como você interpreta os acontecimentos. Se alguém o critica, em vez de se ferir, você treina a paciência. Se algo demora a acontecer, em vez de desanimar, você treina a constância. Se perde algo de valor, em vez de se desesperar, você treina o desapego. Assim, cada situação deixa de ser inimiga e se torna aliada. A disciplina não se constrói apenas em dias tranquilos, mas principalmente nos dias em que a vida parece contrariar os planos. É nesses momentos que se forja a verdadeira força. O segredo é lembrar que você não controla as circunstâncias, mas controla sua resposta. Essa consciência traz leveza. Em vez de se sentir vítima do acaso, você se vê como protagonista da própria história. O mundo pode apresentar dificuldades, mas a decisão sobre como reagir sempre será sua. Essa percepção devolve poder. O sofrimento deixa de ser um peso inevitável e passa a ser uma escolha. Quando você escolhe reagir com calma, sabedoria e disciplina, transforma dor em aprendizado e perda em crescimento. Esse processo, porém, não acontece de forma automática. Exige prática diária. A cada dia, surgem situações que testam sua paciência, sua coragem e sua constância. É nesses instantes que você deve se lembrar das lições estoicas. Distinguir o que depende de você, soltar o que não depende, manter-se presente e agir com integridade. Essa repetição cria músculos invisíveis na mente, capazes de sustentar o peso dos acontecimentos sem se dobrar. A cada repetição, você se torna mais preparado para enfrentar o próximo desafio. Ao treinar dessa maneira, você descobre que não precisa temer o futuro. Ele pode trazer dores e perdas, mas também trará oportunidades de crescimento. A disciplina prepara você para ambos. Se vier alegria, você a aproveita com moderação. Se vier dor, você a encara com firmeza. Essa equanimidade é a meta do estoicismo. Não viver refém dos altos e baixos, mas manter uma linha de equilíbrio que sustenta em todas as estações da vida. Isso não elimina emoções, apenas ensina a lidar com elas sem se perder.
Chegamos então à 12ª lição. Cultivar presença no agora como forma de libertação. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. A única realidade que existe é o instante presente. No entanto, passamos a maior parte do tempo presos em lembranças ou ansiosos por previsões. Essa fuga constante nos impede de viver. O estoicismo insiste que a vida acontece agora, neste momento. Estar presente é a maior prova de disciplina, porque exige que a mente abandone distrações e se concentre no que realmente está diante de si. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o irmão Leodécio, que está com a gente direto de Paracatu, em Minas Gerais. Leodécio, é muito forte ouvir de você que o estoicismo mudou a sua vida. Que essa filosofia continue sendo teu guia diário, trazendo firmeza na mente e serenidade no coração diante de qualquer desafio. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Minas Gerais. Estar presente significa dar atenção total ao que está acontecendo, sem se deixar arrastar por pensamentos de ontem ou preocupações com amanhã. É escolher viver com intensidade o instante em que se encontra. Quando você consegue fazer isso, percebe que muito do sofrimento se desfaz, porque ele nasce justamente daquilo que não existe, lembranças que já passaram e ansiedades por algo que ainda não chegou. O agora é o único ponto onde você tem algum poder de ação. Reconhecer essa verdade simples já é um grande passo em direção à liberdade interior. A prática da presença pode começar com gestos mínimos. Ao tomar um café, esteja apenas tomando café, sentindo o sabor, a temperatura, o aroma. Ao conversar com alguém, esteja realmente ali ouvindo, sem preparar mentalmente respostas enquanto o outro fala. Ao caminhar, sinta o corpo se movendo, perceba a respiração, observe o ambiente. Esses pequenos treinos ensinam a mente a permanecer. Com o tempo, essa habilidade se transfere para momentos mais complexos, como decisões difíceis ou situações de pressão. Estar inteiro nesses instantes muda completamente o resultado. Os estoicos acreditavam que a vida não pode ser desperdiçada em ausências mentais. A disciplina não se restringe ao corpo, mas inclui também o domínio da atenção. Marco Aurélio lembrava em suas reflexões que a vida de cada pessoa é o que seus pensamentos constroem. Se você permite que a mente vague sem controle, ela se enche de ruído. Mas, se você a traz para o agora, descobre a clareza. É no presente que se encontra a energia necessária para transformar qualquer realidade. Fora dele, não há nada além de ilusão. Essa prática também ensina gratidão. Quando você se concentra no momento presente, percebe coisas que antes passavam despercebidas. Detalhes simples, mas que trazem satisfação. O vento no rosto, a conversa sincera, a oportunidade de aprender algo novo. Essa gratidão cotidiana fortalece a disciplina, porque dá sentido ao esforço. Em vez de enxergar apenas o peso da rotina, você começa a notar também suas recompensas. Isso cria uma relação mais leve com o processo, tornando mais fácil manter constância por longos períodos. A presença no agora também reduz drasticamente a ansiedade. Ao invés de se preocupar com resultados futuros, você se concentra em dar o melhor no passo atual. Ao invés de se culpar por erros passados, você aprende a corrigir no presente. Essa mudança de foco traz calma e confiança. Você entende que não precisa resolver tudo de uma vez, basta cuidar do que está diante de si. Esse modo de viver, embora simples, é profundamente transformador. Ele ensina que cada momento é uma oportunidade única de crescer. Assim surge a 13ª lição. A vida precisa de simplicidade para florescer. Muitas vezes, complicamos o que poderia ser direto. Enchemos a agenda de compromissos, acumulamos objetos, alimentamos preocupações desnecessárias. O resultado é uma mente pesada, sem espaço para clareza. O estoicismo propõe o oposto, simplificar para viver melhor. Reduzir o excesso não é perder, é ganhar liberdade. Quando você se liberta do que não é essencial, sobra energia para o que realmente importa. Simplificar a vida é um ato de coragem, porque exige abrir mão de distrações e excessos que muitas vezes servem apenas como fuga. Guardamos coisas que não usamos, mantemos compromissos que não nos acrescentam, sustentamos relacionamentos que drenam energia.
Tudo isso gera peso invisível, mas constante. Quando você decide simplificar, está escolhendo leveza. Essa leveza não significa ausência de responsabilidades, mas clareza para priorizar o que é essencial. É como abrir espaço em um quarto cheio. Ao retirar o excesso, o que fica ganha destaque e valor. Essa escolha também cria foco. Quem tenta abraçar tudo termina não aproveitando nada. Quando reduz os pontos de atenção, você consegue se dedicar de verdade ao que importa. É nessa concentração que a disciplina encontra terreno fértil. Não adianta querer mudar todos os aspectos da vida de uma vez. É mais eficaz escolher poucos pilares e sustentá-los com consistência. Simplificar é cortar o que não agrega para intensificar o que realmente transforma. É um ato prático e, ao mesmo tempo, profundamente filosófico. O estoicismo sempre apontou para essa direção. Sêneca alertava que não é a vida que é curta, mas sim o tempo desperdiçado que a torna insuficiente. Essa frase mostra a importância de viver de forma direta, sem perder energia em complicações desnecessárias. A simplicidade, nesse sentido, é uma estratégia de sobrevivência. É a forma mais segura de preservar o que temos de mais valioso, o tempo. Quanto mais simples é sua rotina, mais claro fica o caminho e mais força você tem para percorrê-lo até o fim. Na prática, simplificar não exige mudanças drásticas. Pode ser reduzir o tempo nas redes sociais, organizar os compromissos em torno do que realmente tem propósito, manter apenas o necessário em casa. Cada pequeno ajuste libera espaço mental, e ao liberar espaço, você descobre que há mais energia disponível para se dedicar àquilo que realmente alimenta sua evolução. Essa clareza faz toda a diferença nos momentos de dificuldade, porque você não se perde em ruídos. Sabe exatamente o que priorizar e como seguir em frente. Ao simplificar, você também encontra paz interior. Não há necessidade de viver em competição constante, nem de acumular conquistas para provar valor. A vida deixa de ser corrida e passa a ser caminhada. Esse ritmo mais calmo não é sinal de fraqueza, mas de força consciente. É a prova de que você não precisa de exageros para ser pleno. Essa paz nasce quando você percebe que a verdadeira grandeza está em viver com autenticidade, sem se prender a aparências. O simples, quando praticado com intenção, se torna extraordinário. E aqui surge a 14ª lição: fortalecer a autodisciplina como escudo contra o caos. A vida não deixará de apresentar dificuldades, mas a autodisciplina garante que você mantenha o rumo, independentemente das circunstâncias. Ela não depende de motivação ou de aplausos externos, mas da decisão íntima de sustentar aquilo que você sabe ser certo. A disciplina não elimina obstáculos, mas garante que você atravesse cada um deles com firmeza e constância. A autodisciplina funciona como um escudo invisível, porque protege a mente das armadilhas mais comuns: procrastinação, preguiça, distrações e desculpas. Quando esse escudo está firme, você não se deixa levar pela tentação de adiar, nem pelo conforto momentâneo que rouba o futuro. A disciplina não significa rigidez extrema, mas coerência entre aquilo que você diz querer e o que realmente faz. É um alinhamento entre intenção e ação, que traz uma sensação de força interior difícil de abalar. Quem aprende a viver assim, descobre que a verdadeira liberdade nasce da ordem que cria para si. Esse escudo também afasta as influências externas que poderiam desviá-lo do seu propósito. O mundo está cheio de opiniões, pressões sociais e convites para o excesso. Sem disciplina, você se perde nesse mar de expectativas. Com disciplina, mantenha a clareza de seguir o próprio caminho, mesmo que isso pareça estranho para os outros. Essa firmeza não é orgulho, mas fidelidade àquilo que você decidiu construir. Ao viver dessa forma, sua vida passa a ser conduzida por escolhas conscientes, não por impulsos passageiros. O treino da autodisciplina não acontece em um único ato grandioso, mas em repetições pequenas. Acordar no horário definido, cumprir o exercício diário, manter a palavra dada a si mesmo, são atitudes simples que, quando acumuladas, moldam um caráter firme. É essa repetição silenciosa que transforma, não gestos extraordinários ocasionais. A disciplina é como uma lâmina que se afia todos os dias. Quanto mais você a utiliza, mais afiada se torna. Com o tempo, atravessar desafios passa a ser natural,
porque você já se preparou para eles nas pequenas escolhas. Os estoicos sabiam disso e, por isso, destacavam tanto a prática diária. Epicteto lembrava que não controlamos as circunstâncias, mas sempre controlamos como agimos diante delas. Essa lembrança só se torna útil quando há disciplina para aplicá-la. Sem treino, a teoria se perde no momento da pressão. Com treino constante, a resposta correta se torna quase automática. A disciplina é, portanto, a ponte que liga o conhecimento à prática. Sem ela, a filosofia se torna discurso vazio. Com ela, filosofia se transforma em vida concreta. Essa firmeza não significa ausência de queda. Haverá dias em que você falhará, momentos em que não cumprirá o que prometeu, mas a disciplina verdadeira não é perfeição, é retorno. É a capacidade de levantar, corrigir a rota e seguir adiante sem desistir. Cada vez que você volta, fortalece a si mesmo. Esse retorno constante mostra que a disciplina não é algo que se tem, mas algo que se constrói continuamente. É um processo, não um estado final. É essa consciência que o impede de desistir diante das falhas inevitáveis. E desse ponto nasce a 15ª lição: aceitar as próprias imperfeições, sem se deixar paralisar por elas. A vida não exige perfeição, exige persistência. Reconhecer as falhas não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Quando você entende que errar faz parte do processo, o erro deixa de ser uma sentença e passa a ser um professor. Essa mudança de mentalidade liberta do peso da cobrança excessiva e cria espaço para o crescimento real, sustentado pela disciplina de continuar sempre avançando. Aceitar imperfeições é abandonar a ilusão de que só poderá agir quando estiver totalmente pronto. A verdade é que ninguém está. A espera por um momento ideal é apenas um disfarce para o medo. O crescimento acontece na prática, com tropeços, ajustes e retomadas. Quando você entende isso, começa a enxergar os erros não como inimigos, mas como degraus. Cada falha traz informações preciosas sobre o que precisa ser corrigido, sobre onde melhorar, sobre o que fortalecer. Essa visão diminui a vergonha e aumenta a coragem, porque mostra que até mesmo os tropeços fazem parte da construção. Essa atitude cria resiliência. Em vez de desistir diante da primeira queda, você desenvolve o hábito de se levantar. O impacto do erro continua existindo, mas ele não tem mais poder de definir quem você é. A resiliência é fruto direto da disciplina aliada à humildade. Você reconhece que falhou, mas não se rende ao fracasso. Essa postura molda uma mente mais calma, menos reativa, preparada para suportar pressões. O resiliente não ignora a dor, mas a utiliza como combustível. É essa energia transformada que sustenta grandes mudanças ao longo do tempo. Os estoicos reforçavam essa visão constantemente. Marco Aurélio escrevia que não devemos nos revoltar com os obstáculos, mas transformá-los em parte do caminho. Essa frase mostra que o que parece barreira pode se tornar impulso. A cada desafio enfrentado, você se torna mais forte. A cada queda superada, você se torna mais sábio. O erro deixa de ser fardo e passa a ser parte do processo de crescimento. O que antes parecia derrota agora é treino. Essa mudança de perspectiva é libertadora e cria espaço para a disciplina florescer de forma duradoura. Ao mesmo tempo, aceitar imperfeições impede a comparação destrutiva. Muitas vezes, nos medimos pelo progresso dos outros e esquecemos que cada jornada é única. A comparação constante é fonte de ansiedade e insatisfação. Quando você se concentra apenas em avançar um pouco mais do que ontem, o peso da comparação se dissolve. Esse foco pessoal cria motivação genuína, porque o parâmetro é você mesmo. A disciplina, então, se torna mais leve, porque não está baseada em competir, mas em melhorar. Essa mudança de referência transforma o esforço em prazer silencioso. Na prática, isso significa celebrar pequenas vitórias, ler algumas páginas de um livro, manter a rotina de exercícios, resistir a uma distração, cumprir uma tarefa, mesmo sem vontade. Esses gestos parecem simples, mas constroem consistência. Celebrar cada passo reforça o hábito e motiva a continuidade. Essa autoafirmação positiva é necessária, porque a vida nem sempre trará reconhecimento externo. É importante aprender a reconhecer a si mesmo, a valorizar seus próprios avanços.
Essa prática mantém a disciplina viva mesmo quando o mundo parece indiferente. Dessa forma, chegamos à 16ª lição: cultivar paciência como companheira da disciplina. Muitos desistem porque querem resultados imediatos, mas a vida não segue essa lógica. O fruto só nasce depois de tempo, cuidado e espera. Assim também acontece com a transformação pessoal. É preciso ter paciência para sustentar os hábitos antes que os resultados apareçam. A paciência evita desistências prematuras e fortalece a confiança no processo. Sem ela, a disciplina se quebra. Com ela, a disciplina se torna inabalável. A paciência é o antídoto contra a pressa que destrói sonhos. Quem busca resultados imediatos abandona o caminho na primeira dificuldade. Já quem entende que tudo tem seu tempo, consegue manter o ritmo mesmo sem ver frutos imediatos. A disciplina, quando acompanhada de paciência, se torna uma força tranquila. Não é aquela energia impaciente que queima rápido, mas um fogo constante que aquece sem se apagar. Essa chama silenciosa é a que realmente transforma vidas, porque sustenta longos processos de mudança sem se deixar apagar pelas frustrações. Ter paciência não significa passividade. Não é cruzar os braços e esperar que a vida aconteça. É agir todos os dias, com calma e persistência, mesmo sem aplausos ou recompensas imediatas. É entender que o processo em si já é parte da vitória. Cada repetição fortalece. Cada dia concluído sem desistir é prova de evolução. Essa visão cria serenidade diante da demora, porque o foco deixa de ser apenas o resultado final e passa a ser o progresso contínuo. Quando você enxerga assim, percebe que já está vivendo a transformação, mesmo antes dos grandes resultados. O estoicismo ensina essa lição com clareza. Sêneca lembrava que não devemos reclamar da lentidão do progresso, porque cada passo já é avanço. Essa perspectiva mostra que o tempo não é inimigo, mas aliado. Cada dia é oportunidade de treino. Cada dificuldade é espaço para aplicar a filosofia. O verdadeiro valor está em não se afastar do caminho. Essa constância silenciosa constrói mais do que qualquer explosão de esforço breve. A paciência dá profundidade ao aprendizado e faz com que os frutos, quando chegam, sejam sólidos e duradouros. Ao mesmo tempo, a paciência nos ajuda a lidar com imprevistos. Nem sempre as coisas acontecerão no ritmo desejado. O corpo pode demorar a responder a novos hábitos, projetos podem enfrentar atrasos, relacionamentos podem exigir mais tempo para amadurecer. Sem paciência, cada obstáculo vira motivo de desistência. Com paciência, cada obstáculo se torna apenas parte natural da jornada. Essa diferença de postura decide quem desiste cedo e quem alcança a meta. A paciência não elimina desafios, mas transforma sua relação com eles. Na prática, cultivar paciência pode começar em pequenas coisas. Esperar em uma fila sem reclamar, ouvir alguém até o fim sem interromper, cumprir tarefas repetitivas sem irritação. Esses treinos do cotidiano fortalecem a mente para suportar esperas maiores. Cada vez que você resiste ao impulso de apressar tudo, está reforçando a disciplina interior. Esse treino silencioso cria reservas de força que serão usadas quando grandes desafios aparecerem. Assim, a paciência deixa de ser apenas uma virtude abstrata e se torna ferramenta concreta para sustentar a vida. A partir desse entendimento, surge a 17ª lição: transformar a dor em aprendizado. Todos enfrentamos dificuldades, mas a diferença está em como interpretamos essas experiências. Para alguns, a dor é motivo de paralisia, para outros, é fonte de sabedoria. O estoicismo nos convida a olhar para o sofrimento como oportunidade de crescimento. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas a ressignifica. Quando você aprende a extrair lições das dificuldades, cada ferida se transforma em marca de evolução, não em cicatriz de derrota. A dor, quando encarada com sabedoria, deixa de ser inimiga e passa a ser professora. É no desconforto que a mente se fortalece. É na perda que aprendemos a valorizar o que temos. É na dificuldade que descobrimos a extensão da nossa resistência. Muitos tentam fugir da dor a qualquer custo, mas isso apenas prolonga o sofrimento. O caminho mais transformador é acolher a experiência,
refletir sobre o que ela revela e usá-la como combustível para avançar. Essa atitude não elimina o peso, mas o torna suportável porque agora ele possui um sentido. Transformar dor em aprendizado exige sinceridade consigo mesmo. É preciso ter coragem de olhar para dentro e admitir falhas, limitações e escolhas equivocadas. Esse exame pode ser desconfortável, mas é o que abre espaço para mudanças reais. Sem reflexão, a dor se repete. Com reflexão, a dor ensina. Esse movimento interno, embora silencioso, gera impactos visíveis na forma como você lida com a vida. Pessoas que aprendem com a dor se tornam mais serenas, menos impulsivas e mais focadas no que realmente importa. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar filósofo, transformou suas próprias dores em lições universais. Ele lembrava que não temos poder sobre os acontecimentos, mas sempre temos poder sobre nossa atitude diante deles. Essa visão não nega a dor, mas a coloca em perspectiva. O que machuca pode se tornar oportunidade de fortalecer a mente. Essa sabedoria prática é o que diferencia quem se perde no sofrimento de quem se transforma através dele. A prática diária pode começar com pequenos exercícios. Quando algo der errado, em vez de se perguntar por que comigo, pergunte: o que posso aprender com isso? Quando sentir dor, em vez de fugir dela, observe-a com atenção e busque entender o que ela está revelando sobre sua vida. Esse simples redirecionamento de perguntas já muda sua relação com o sofrimento. Aos poucos, você passa a perceber que até mesmo os momentos mais difíceis carregam sementes de evolução, esperando apenas que você as reconheça e cultive. Essa transformação também gera compaixão. Quem aprende com a dor desenvolve mais empatia pelo sofrimento alheio. Passa a compreender melhor os limites dos outros e a respeitar seus processos. A dor deixa de ser apenas individual e se torna ponte de conexão. Essa empatia não enfraquece, pelo contrário, fortalece os laços humanos e torna a vida mais significativa. Ao aprender com as próprias feridas, você se torna mais capaz de ajudar os outros a lidarem com as deles. É assim que a dor se transforma em sabedoria compartilhada. Dessa experiência, nasce a 18ª lição: cultivar coragem para enfrentar o desconhecido. A vida sempre apresentará situações novas, cheias de incertezas. Sem coragem, o medo paralisa. Com coragem, o medo se torna impulso. O estoicismo ensina que a verdadeira bravura não é a ausência de temor, mas ação apesar dele. Quando você entende isso, percebe que o futuro, por mais incerto que seja, não precisa ser um fardo. Ele pode ser encarado como território de descobertas, onde cada passo fortalece ainda mais a disciplina interior. A coragem não é um dom reservado a poucos, mas uma escolha que se repete diariamente. Ela aparece em momentos discretos. Levantar cedo quando tudo em você pede mais sono, dizer a verdade mesmo quando seria mais fácil se calar, dar o primeiro passo em direção a um sonho mesmo sem garantias. Essas pequenas atitudes criam uma base sólida, e quando grandes desafios chegam, você já está preparado. A disciplina, unida à coragem, forma uma dupla imbatível, uma da constância, a outra da ousadia. Juntas, sustentam qualquer transformação verdadeira. Enfrentar o desconhecido exige aceitar que o controle é limitado. Você nunca terá certeza de todos os resultados, mas pode ter certeza das suas ações. Essa clareza reduz a ansiedade diante do que ainda não aconteceu. O medo existe, mas perde força quando você se move apesar dele. Cada passo no escuro ilumina o próximo. Assim, o desconhecido deixa de ser ameaça e passa a ser campo de treino. O que antes parecia impossível vai se tornando familiar, porque você já não é mais a mesma pessoa que começou a jornada. Os estoicos viam a coragem como virtude central. Marco Aurélio lembrava que não adianta temer o que está fora do alcance, pois isso apenas enfraquece. O verdadeiro poder está em manter firmeza diante do inevitável. Essa postura cria uma serenidade que impressiona, porque transmite segurança até mesmo em meio ao caos. A coragem não grita, não se exibe. Ela se mostra em gestos calmos, em decisões firmes, em olhos que não desviam diante da adversidade.
É esse tipo de coragem que transforma não só a vida de quem a pratica, mas também de quem a observa. Na prática, cultivar coragem pode começar por assumir responsabilidades que você vinha evitando. Pode ser um projeto adiado, uma conversa difícil, uma decisão de mudança. O ato de encarar o que teme gera uma energia poderosa, que alimenta a confiança em si mesmo. Cada medo enfrentado é uma prova de que você é mais capaz do que imaginava. Essa confiança é acumulativa. Quanto mais você age com coragem, mais corajoso se torna. A mente aprende que o medo é apenas um sinal de que existe algo a conquistar, não uma parede intransponível. A coragem também traz liberdade. Quando você não é mais dominado pelo medo do julgamento, do fracasso ou da incerteza, abre espaço para viver com autenticidade. Essa liberdade permite construir uma vida alinhada com seus valores, sem ceder às pressões externas. Você deixa de ser prisioneiro da expectativa dos outros e se torna responsável apenas diante de sua consciência. Esse é um dos maiores presentes que a coragem oferece, a possibilidade de viver em coerência, mesmo que isso custe desconforto temporário. Dessa base de coragem, nasce a 19ª lição: nutrir esperança realista. A vida não é apenas disciplina e luta, ela também precisa de visão e de fé no que pode ser construído. Não se trata de otimismo ingênuo, mas de acreditar que seus esforços têm sentido e podem gerar frutos. Essa esperança não ignora as dificuldades, mas as encara com a certeza de que cada passo conta. O estoicismo ensina a não esperar milagres externos, mas a cultivar dentro de si a confiança de que, com disciplina e constância, o futuro pode ser moldado. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Marilene Valentim, que está com a gente direto de São Paulo. Marilene, que a sabedoria estoica continue guiando teus passos, trazendo paz ao coração e firmeza à mente em cada dia da tua vida. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de São Paulo. A esperança realista não promete que tudo sairá como planejado, mas sustenta a crença de que cada esforço tem valor. É o que mantém a chama acesa nos dias em que os resultados ainda não aparecem. Ao contrário da expectativa vazia, que gera frustração, a esperança madura se baseia em ação. Você faz a sua parte, aceita o que não controla e confia que o processo trará frutos no tempo certo. Essa postura tira o peso da ansiedade e coloca o foco no que está ao seu alcance, criando serenidade para continuar avançando. Esse tipo de esperança funciona como combustível silencioso. Não é euforia passageira, mas uma força constante que acompanha cada passo. É olhar para o futuro com firmeza, sem ilusões, mas também sem desistir. Quem cultiva essa esperança sabe que haverá dificuldades, mas acredita que pode atravessá-las. Essa visão molda uma mente resiliente, capaz de sustentar disciplina mesmo em terrenos incertos. A vida ganha mais sentido quando você enxerga que o caminho não é em vão, que cada esforço constrói algo invisível agora, mas visível depois. Os estoicos não defendiam um pessimismo rígido, mas um otimismo prático. Epicteto lembrava que, embora não possamos controlar os fatos, podemos sempre escolher uma boa atitude diante deles. Essa escolha, feita repetidamente, cria esperança verdadeira. Não é esperar sentado, mas levantar-se todos os dias para agir. Essa esperança ativa é a ponte entre a disciplina de hoje e as recompensas de amanhã. Ela não depende do que o mundo oferece, mas do que você decide plantar e cultivar diariamente. Na prática, nutrir esperança realista pode significar revisar seus avanços de tempos em tempos, reconhecer onde já houve progresso, mesmo que discreto. Esse olhar evita a sensação de estagnação e mostra que o caminho já está dando frutos. A esperança também cresce quando você se conecta com pessoas que compartilham valores semelhantes. Conversas sinceras, exemplos inspiradores e aprendizados compartilhados reforçam a confiança de que a disciplina compensa. Esse apoio coletivo soma forças à sua jornada individual, criando ainda mais consistência. A esperança também se manifesta em pequenos gestos, um caderno onde você registra vitórias, um lembrete visual dos seus objetivos, uma frase inspiradora deixada em lugar visível. São símbolos que ajudam a manter a mente firme,
nos dias de cansaço. Quando a motivação falha, esses lembretes recordam por que você começou. Eles não substituem a disciplina, mas a sustentam, porque mantém viva a chama da continuidade. Essa esperança cotidiana se torna uma ferramenta prática de resiliência. Assim, fechamos o ciclo com uma última reflexão. Disciplina, paciência, silêncio, coragem e esperança não são peças isoladas, mas partes de um mesmo corpo. Juntas, elas formam a base de uma vida firme, clara e serena. Ao longo de 3 meses, é possível começar a moldar essa estrutura interior. Não será perfeição, mas será transformação. E quando você descobre essa força dentro de si, percebe que já não depende de nada externo para viver em paz. O caminho não termina aqui, ele apenas começa mais sólido, porque agora você sabe que tem dentro de si tudo o que precisa para seguir. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.